Recording is on. Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre o biogás. Os integrantes do grupo são Lino, Paola, eu, Ronaldo e Tayane. O que é o biogás? O biogás é um tipo de gás inflamável produzido a partir da mistura de dióxido de carbono e metano, por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias orgânicas. Essa fermentação acontece em determinados patamares de temperatura, umidade e acidez. O processo. Na biodigestão anaeróbia ocorre a degradação biológica da matéria orgânica, através da ação de diversos micro-organismos na ausência de oxigênio. Como produto final dessa degradação, temos o biogás, que é uma mistura de gases. O biogás, por apresentar maior teor de metano em sua composição, pode ser aplicado diretamente como combustível. Para que ele é usado? Atualmente, esse processo é usado no tratamento de resíduos sólidos e líquidos, para redução do poder poluente e riscos sanitários dos dejetos. Ao mesmo tempo, como subproduto desse processo, o biogás é o biofertilizantes mais estáveis, mais rico em nutrientes assimiláveis e com melhores condições sanitárias em relação ao material original. O processo. Sabe-se que o processo se desenvolve em diferentes estágios de interação entre micro-organismos e substratos e é fundamentalmente composto de duas etapas, acidogênica e metanogênica. A fase ácida é os compostos orgânicos complexos, são hidrolisados, resultando em compostos orgânicos mais simples, isto é, com cadeias menores. Esses compostos mais simples são submetidos a uma oxidação biológica, sendo convertidos em ácidos orgânicos. Uma população heterogênea de bactérias facultativas e estritamente anaeróbias são responsáveis por essas reações. A redução da demanda química de oxigênio ocorre nesse estágio. Já na fase metanogênica, os micro-organismos anaeróbios produtores de metano convertem ácidos em metano, dióxido de carbono em ácidos orgânicos ou reduzem o dióxido de carbono para formar o metano. Como a fase ácida é muito mais rápida do que a fase metanogênica, essa última é a etapa controladora da velocidade do processo anaeróbio. Com a fase metanogênica controlada, a taxa de conservação é importante manter as condições a fim de propiciá-la. O que altera o processo? A temperatura, o pH, composição e concentração do substrato e tipo de reator-processo. A temperatura. Ao longo dos anos, descobriu-se que existe uma correlação entre a produtividade do processo e a faixa de temperatura. Como é um processo biológico, devemos nos preocupar com o meio em que os micro-organismos estarão inseridos. Com relação às faixas de operação, classificamos os processos de acordo com o tipo de bactéria. Agora, alguns fatos sobre a temperatura. Em temperaturas inferiores a 10 graus, a atividade microbiana é inibida e, consequentemente, o processo é interrompido. Outra observação foi relacionada às variações bruscas de temperatura. Acima de 5 graus um dia podem interromper a atividade de bactérias e resultar na formação de ácidos voláteis não dirigidos. A produção de biogás duplica a cada 10 graus de aumento de temperatura na faixa de 15 a 35 graus. Isso porque temperaturas mais elevadas aceleram a velocidade das reações biológicas, resultando em uma operação mais eficiente em um tempo de retenção menor. Logo, o volume do biodigestor pode ser reduzido, diminuindo seus custos de instalação. Em muitos casos, o biodigestor é enterrado na propriedade rural por aproveitamento do solo, como isolamento térmico, pois ocorre pequena variação de temperatura. Já o pH, a acidez e a alcalinidade são fatores importantes nos processos de biodigestão anaeróbia. Os micro-organismos são seres que necessitam de um meio propício ao seu desenvolvimento. O pH do processo deve ser mantido entre 6 e 8, podendo ser considerado ótimo entre 7 a 7,2. Lilian? Estão me vendo? Sim, Lilian, pode compartilhar sua tela. Tá me aparecendo agora? Sim, estamos vendo você. Uhum. Então tá. A composição e a concentração do substrato. Pode compartilhar a tela que não está aparecendo. A tela não, só você. Ai, eu coloquei para compartilhar aqui. Peraí. Agora sim.
Tá os dois agora? Só habilita sua câmera que não está aparecendo sua câmera. Eu não lembro onde é que a senhora falou que era para me habilitar, prof. É só abrir na tela na apresentação, aí lá na câmerazinha. Aí. Ok, joia. Pode apresentar e começar. Então, tá. Composição e concentração do substrato. A concentração de resíduos determina o processo do tratamento que vai ser utilizado. São utilizados diferentes materiais orgânicos para ser produzido o biogás. Por exemplo, na Suécia é utilizado lodo de estações de tratamento de águas residuais municipais. E também são utilizados outros substratos comuns para a produção, que podem ser os resíduos de frigoríficos, indústrias de alimentos e dejetos. Além disso, também são tratados nas instalações os separadores de gordura, resíduos de indústrias de laticínio, soluções de açúcar a partir da indústria farmacêutica, forragem ensilada, trigo, escórias, que são resíduos da produção de etanol, e entre outros. Futuramente ainda poderão ser utilizados outros resíduos que são provenientes do setor agrícola. Com base na digestão anaeróbica, os sistemas agrícolas têm muitos outros benefícios para a produção, para as propriedades rurais, como, por exemplo, a produção de adubo orgânico, que reduz os odores, o volume de lixiviado, além de metano, que tem um potencial de aquecimento global 21 vezes maior do que o dióxido de carbono e é destruído através da sua combustão. Os materiais que são usados com menos frequência são as algas, as ervas, madeira, nesse caso salgueiro, e as penas de galinha. A composição do resíduo a ser tratado afeta diretamente a produção de biogás na proporção direta de quanto maior for o conteúdo de sólidos voláteis e a disposição de nitratos, fosfatos e sulfatos. O conteúdo de sólidos deve estar em cerca de 6 a 9%. Segundo Cortez, os dejetos animais geralmente são diluídos em água, enquanto que resíduos de produção de laticínios devem ser misturados na proporção de 4 partes com 5 partes de água. É importante também lembrar que os substratos não podem ser muito diluídos, ou seja, não deve conter muita água em relação à quantidade de substratos, pois pode comprometer a taxa de crescimento dos micro-organismos. Essa aqui é a equação para de esgoto urbano, né, é um cálculo que é feito por Forer para a produção de metano, onde que a produção de metano ela está diretamente proporcional à demanda de oxigênio. A concentração adequada dos nutrientes no substrato é de cerca de 5 para a relação NP, e a relação CN deve se situar numa faixa de 30 a 43 para 1, e a relação CP deve ser inferior a 187. A presença de nitrogênio sob a forma de proteína, ácidos de amido e ureia é favorável, pois a mineralização conduz a amônia, que é útil no estabelecimento da alcalinidade. Altas concentrações de nitrogênio, elas podem inibir o crescimento microbiano e, além disso, interrompe o processo de decomposição da matéria orgânica. Assim, o bagaço da cana-de-açúcar, ela é basicamente composta de carboidratos e, portanto, com essa alta taxa CN, ela produz um biogás com baixos teores de metano. Enquanto que as algas com baixa relação CN, devido ao seu alto conteúdo proteico, gera biogás com teores mais altos de metano. A presença de elementos nutrientes como ferro e os micronutrientes como níquel e cobalto demonstram efeitos positivos na produtividade de metano. Já o enxofre, ele aumenta a produção de sulfeto de hidrogênio. Os tipos de reatores processo. O biodigestor ele deve ser concebido com o objetivo de proporcionar vantagens,
tanto no saneamento quanto no atendimento de uma demanda energética, na utilização de material biodegradado com biofertilizante, embora ainda seja difícil transformar essas três formas integrado e otimizado. Cada tipo de reator é utilizado de uma forma, né? Ela é feito um processo para a produção de biogás, na forma de garantir o maior e melhor rendimento do seu objetivo principal. Aqui, vamos ver que os biodigestores eles podem ser classificados de acordo com o tipo de reação e com as características hidráulicas. Nesse exemplo aqui é o modelo indiano, que é o mais empregado no país. Ele tem um gasômetro móvel na parte superior, então fica acima do nível do terreno, e tem uma parede divisória na câmara de fermentação. Este é mais fácil a construção e o gás é produzido sob pressão constante. Já esse aqui é o modelo chinês, ele se difere totalmente do indiano, ele não dispõe de um gasômetro móvel, e em decorrência disso o gás tem uma pressão variável. Esse biodigestor requer cuidados especiais na sua construção para evitar os vazamentos, principalmente do biogás. Os biodigestores normalmente não possuem controle de temperatura, pH e agitação. A diluição do resíduo a ser utilizado geralmente é feita durante o abastecimento, e o tempo de residência é em torno de 30 a 45 dias, e tende a apresentar grandes volumes. Nesse caso, eles são ideais para atividades rurais de pequeno e médio porte. Além disso, eles são relativamente baratos e de fácil construções, eles não requerem de nenhum material especial, e além disso a operação é simples. Aqui alguns dados, que a China ela lidera em torno de 7 milhões de biodigestores, a Índia está com cerca de 1 milhão, e no Brasil, há 27 anos, existiam 3 mil biodigestores em operação. E ainda muito deles as pessoas não ativam por medo de trabalhar ou acham que não valem a pena. Outro modelo que se destaca é o canadense. Ele tem um gasômetro separado, ele produz o gás sob pressão constante e tem como principal característica um elemento de aquecimento e de agitação, o que possibilita o menor tempo de residência. No entanto, ele tem maior custo e uma necessidade de energia para o aquecimento e para a agitação. Nesse caso aqui também, ele fica com essa parte aqui, o próprio biodigestor é abaixo do nível do solo. E, além disso, ele tem uma manta plástica, que ela é colocada para não ocorrer vasos, né? Ele não vai vazar. No caso do efluente com teores elevados a sólidos, até 25% pode-se usar o biodigestor tipo batelada. Esses são particularmente de interesse para o tratamento de restos de culturas ou atividades zootécnicas cuja frequência de obtenção de resíduos não é diária ou que a composição dos resíduos tenha variação sazonal. Algumas vantagens de utilizar um biodigestor é que, conforme a gente vê que o aumento da população mundial ela tende a ser crescente, o setor agropecuário também tem que produzir mais alimentos, né? Porém, inevitavelmente, isso reduz uma maior produção de resíduos, seja tanto de origem vegetal quanto animal. No caso particular dos alimentos de origem animal, os dejetos, que quando são lançados diretamente no ambiente sem receberem um prévio adequado tratamento, causam contaminações do solo, ar e mananciais de água, o que ocasionam vários tipos de doenças ao homem e aos animais. Além dos benefícios à natureza, os biodigestores produzem o gás e o biofertilizante, que permite a redução dos custos com a energia e a adubação das propriedades rurais. Tá? Então, eu vou colocar aqui.
Ai, gente, perdeu tudo. A Yane está com problema na câmera, né? Só abre para nós a apresentação. Tá aparecendo bem? A apresentação não está aparecendo ainda, Tânia. Compartilha novamente. Ai, calma. Tá aparecendo agora? Não. E agora? Também não. Ai, pra mim tá aparecendo. Você quer que eu coloque? É, pode colocar. Eu acho que foi melhor. Porque aqui aparece que, né, até na minha foto mesmo aparece o compartilhamento, mas não sei o que tá acontecendo. Espera Na aí. foto aparece, mas na hora que a gente coloca na tela grande não está aparecendo. Eu vou... E agora, tá? Não. Meu Deus. Lilian, você não consegue apresentar? Espera aí, prof. Tá dando pane no sistema aqui. Quer que eu Só um coloco? Coloca aí, Paula, se tiver Tenta, mais Paula. fácil. Aí, ok. Parou onde? É no biodigestor WASB. Não, pode voltar. Volta, é. Volta mais. Ué, tá faltando um. Não sei, então. Passa esse daí, não. Não, passa esse daí. É aí. Volta. É, aí. Para o tratamento de resíduos com teor sólidos abaixo de 2%, pode ser empregada uma tecnologia mais moderna e mais eficiente, que foi desenvolvida na Holanda. São os biodigestores UASB, biodigestores de fluxo ascendente com leito de lodo. Ele apresenta um baixo tempo de retenção. O tratamento ele baseia na passagem do lodo do resíduo pelo lodo, no sentido ascendente. As bactérias presentes nesse lodo, por formarem flocos ou grânulos, ela aumenta a densidade e se mantém no fundo do biodigestor. Com isso, as perdas de bactérias no efluente elas são relativamente baixas em relação aos processos com agitação. Então, no biodigestor WASB, o efluente ele vai passar pela bomba, vai cair no leito de lodo e os gases gerados serão coletados, formando o biogás. O biodigestor WASB ele apresenta um alto desenvolvimento tecnológico, utilizando materiais como plástico para evitar a corrosão. Ele apresenta uma construção em módulos, que são a fabricação padronizadas em partes individuais, ou seja, eles são fabricados e transportados em fatias, e chegando no local, essas fatias são montadas, formando o biodigestor. Devido ao baixo tempo de retenção, apresentam volumes menores e avançados modelos de separação gás sólido-líquido, e por esse motivo são adequados para o tratamento de resíduo líquido com baixo teor de sólido. Representa uma alternativa para aplicação agroindustriais como tratamentos de vinhoto. Em pequenas unidades, com tempo de retenção de algumas horas, pode-se tratar volumes consideráveis de efluente. Pode passar. Paola? Não tá passando aí? Não. Para mim, não, pelo menos. Tô passando aqui. Peraí, eu vou colocar de novo. Deu agora? Calma, tá tudo preto.
Aqui tá aparecendo. Prof, no seu tá aparecendo? No meu tá tudo preto. Não, não está aparecendo nenhuma tela, tá tudo preto. Ah, então não sei. Aqui tá compartilhando. Tenta outro, ou Lilian, ou a própria Tayane, tenta novamente. Vou tentar aqui. Será que o Ronaldo não consegue? Só assim ele já passa depois. Tá aparecendo? Tayane, o seu aparece Não. só na sua foto, mas não aparece grande, não compartilha. Ah, tá. Então. Ronaldo, vê se você consegue compartilhar no seu. Alguém está compartilhando agora, quem que é? É, Ronaldo. Ronaldo. Pode passar mais um, o próximo. Isso. O biogás ele é um gás inflamável produzido por micro-organismos através da fermentação da matéria orgânica, que pode ser tanto animal quanto vegetal, dentro de determinados limites de temperatura, umidade e acidez, em um ambiente sem oxigênio. Por atingir apenas de 2 a 4% do peso da matéria orgânica inicial, ele é considerado um subproduto da biodigestão e, consequentemente, dos biodigestores. O biogás ele é uma mistura de gás e a sua composição aproximada está apresentada na tabela a seguir. Pode passar. A maior parte ela é composta pelo metano, que é de 50% a 80%, seguido do dióxido de carbono, de 20% a 40%, hidrogênio, de 1% a 3%, o azoto, o nitrogênio, é de 0,5% a 3%, o sulfídrico e outros, como o cobalto e a amônia, é de 1% a 5%, e o vapor da água ele é saturado. Pode passar. O gás metano ele é o principal composto do biogás. Ele não tem cheiro, cor ou sabor, mas os outros gases presentes apresentam um leve odor. O metano ele é um ótimo gás para a geração de energia térmica, mas para aumentar seu rendimento e eliminar suas características corrosivas devido à presença do ácido sulfídrico, é aconselhável tratá-lo. O gás sulfídrico está presente em uma quantidade inferior a 1%, porém ele é um gás muito tóxico que pode levar à morte. O H2S ele é oxidado na combustão para o SO2 e o SO3, que reagem com o vapor da água e formam H2SO3 e H2SO4. E esses ácidos ele tendem a corroer os metais como cobre, ferro e o aço. O gás carbônico ele pode ser eliminado por lavagem do biogás com água sob média pressão e posteriormente utilizado para o enchimento de extintores de incêndio. E também podemos eliminar ele por lavagem do biogás com hidróxido de cálcio e o sal resultante, que é o carbonato de cálcio ou calcário, ele pode ser utilizado para a correção do pH de solos ácidos. O gás final ele será o metano puro, um ótimo combustível, que tanto poderá ser utilizado a baixas pressões em fogões e estufas, como armazenado sob altas pressões em cilindros apropriados. Isso. Agora é você, Ronaldo. Boa noite. Tá compartilhando ainda? Gente, pessoal? Tá aparecendo sim, pode seguir. Tá, ok, obrigado. Bem, o processo de purificação do biogás. Na retirada do gás sulfídrico, você pode ter 3 processos principais. Assim. O processo pelo método de adição de ar ou oxigênio ao biogás, diretamente no próprio digestor, o método de adição de cloretífero ao resíduo do digestor e o método de purificação aceito com óxido de ferro. No método de adição de ar ou oxigênio no biogás, é realizada pela adição microbiológica do neutrófilo em quantidades estequiométricas de oxigênio no biogás.
O método mais simples é a adição de oxigênio ou ar direto no biodigestor, dependendo da temperatura, tempo de reação e da quantidade de oxigênio adicionado ao meio. E da forma também com que essa adição é realizada, né? A concentração pode ser reduzida até em 95%, atingindo valores menores que 50 ppm, 50 partes por milhão, no caso, né? De gás sulfídrico. No método de adição de cloreto de ferro ao resíduo biodigestor, o cloreto de ferro ele é adicionado diretamente na massa de digestão, ali, né? Ou no resíduo fresco, ali, antes de entrar no biodigestor. E aí, como, por exemplo, num tanque de recepção. É um método muito eficaz, né, na redução de níveis elevados de gás sulfídrico, né, mas não é eficaz, né, para obter assim, os melhores níveis reduzidos, né, mais estáveis. Né. Ele pode ser considerado, de certa forma, um pré-tratamento ali, né, na remoção de gás sulfídrico. Né. Já o método de purificação a seco com óxido de ferro, né, o gás sulfídrico ele reage facilmente com óxido de ferro, né, para formar o sulfeto de ferro. E é uma reação ligeiramente endodérmica, né? No caso, ela, diferente da exodérmica, ela absorve energia, né? E para isso ela tem uma necessidade, né, de pelo menos uma temperatura mínima, né? De no mínimo 12 graus Celsius. As temperaturas melhores, né, que são mais eficientes no tratamento, seriam em torno de 25 a 50 graus Celsius. Né? Uma forma mais acessível, né, para a purificação, com a retirada do gás sulfídrico, né, e uma utilização de uma limalha de ferro, né? Ela é coberta de ferrugem, né, oxidada, no caso, né? E também com a utilização de granulados de argila, né, ou lascas de madeira impregnadas com a solução de óxido de ferro. O dióxido de carbono, né? Para remoção do dióxido de carbono, você pode estar utilizando a lavagem com água, né? Uma vez que são gases solúveis, né, na água, e o metano. O processo é realizado em uma coluna de lavagem, né, onde o fluxo de biogás ele vai de encontro com a corrente de água, no caso. Né. Também tem uma forma de reação que é a lavagem com polietileno glicol, que é da mesma forma que com água, né, a diferença é que os gases eles são removidos, são os mais solúveis no caso, celosol. Também tem um método de crivo de madeiras carbono, né? São os crivos moleculares, né? Que são produtos eficientes para a separação de componentes específicos do biogás, né? É um processo de adsorção, né? Ele pode ser seletivo através da utilização de diferentes tamanhos de poros, né? Ou aplicação de diferentes pressões ao biogás, né? Tem também o de separação por membrana, né? Pode ser de forma gasosa, né, alta pressão, né, onde com a fase gasosa em ambos os lados, e numa forma de separação de absorção líquida é a baixa pressão, né, onde o líquido absorve as moléculas que se difundem através da membrana, né, atravessando a membrana, no caso. O vapor de água, né, o biogás, ele é proveniente do biodigestor, né, e no caso, na maioria das vezes, ele vem totalmente saturado ali, né, com vapor de água, né? E esse vapor, ele pode estar condensando na canalização, né? E uma forma de você estar removendo, né, porque se ele condensar ali, ele acaba bloqueando a passagem, né, do gás, né? Aí, se você estiver utilizando ali qualquer coisa ali, ele pode estar entupindo ali, né, bloqueando a passagem do gás. E para você remover, a gente pode estar utilizando condensadores, né? Com uma tubulação também inclinada, né? Você vai inclinando um pouco a tubulação ali, e aí o gás vai passando e a água vai ficando, no caso, né? Vai removendo a água, vai removendo, no caso, ela. Né? Também pode conter no biogás, né, uns marcapactanos, né? Que ele pode contaminar o óleo lubrificante do motor, né? E também pode ser aconselhável a sua remoção, né? Tá removendo. E algumas partículas também, né? O biogás ele pode ter algumas partículas, né? Elas podem ser arrastadas ali com o fluxo de gás, né? Normalmente não é em grandes quantidades, né? É suficiente para causar problema na sua utilização, né? No que você estiver utilizando o biogás, né? Mas é interessante você estar removendo, porque com o acúmulo de partículas ela pode também estar bloqueando
a canalização, né? E aí você vai tendo as partículas, mais água, vai estar o vapor saturado no local, né? E tudo esse acúmulo pode estar bloqueando a passagem, né? Bem, o balanço de energia, né, no gás, né? O poder calorífico do biogás ele varia de 5.000 a 7.000 quilocalorias por metro cúbico, né? Devido à sua porcentagem de metano, né? Quanto mais metano você tiver no biogás, mais poder calorífico ele vai ter, né? No caso, assim, quanto mais puro, né? Aqui a gente tem aqui a equivalência, né, de 1 metro cúbico de biogás, né? Ele pode ser equivalente a meio litro, né, 553 ml de biodiesel, de óleo diesel, né, no caso, né, 790 ml de álcool, né, tratado, 1,536 kg de lenha, né, 450 ml, né, de gás de cozinha, né, LP, e também a 603 litros de gasolina, ou a querosene também, né, 579 ml. Aqui me desculpe que eu falei litro, né, mas no caso é 603 ml, no caso, né, não litros. Ou de energia elétrica, né, 1.428 kW, né, de energia, né. Bem, concluindo, né, com base nessas informações, né, acima, né, a gente pode ver que o biogás, né, ele tem um potencial, né, de aplicação, né, através do processo de biodigestão, né, na produção de energia, né, principalmente no meio rural, né, que geralmente você tem maior dificuldade de ter a rede elétrica, né, no caso, né, e é uma tecnologia que a gente que vem para preencher, né, no caso, essas lacunas, né, essas demandas ali, às vezes você não tem as propriedades que tem um acesso, né? Aí você tem um seguro na sua propriedade, um resíduo gerado, pode ser bovino, né, de corte, né? Você tem ali um sistema ali de confinamento, você já pode estar tratando esse resíduo, né, gerado, ou uma granja também, né? Tudo aquilo ali que seria resíduo que vai contaminar o meio, você pode estar tratando, né? Aí, além de você ter o biogás, você pode ter um biofertilizante também, né? Um condicionador de solo, né? Com o resíduo que sobra. E segundo também, né, que muitos são os tipos de biodigestores que podem ser construídos, né? Isso varia muito com o objetivo, né, que você tem, né, daquele e também o capital investido, né, que tem os biodigestores que saem mais caros, né, mais tecnológicos, mais caros, né, e outros mais baratos, uns tratamentos mais baratos, né, no caso. Aqui é alguma das referências, né? E queria agradecer a todos, né, pela participação no nosso seminário, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aberto a perguntas, né? Se puder responder aí, a gente está respondendo. Isso aí, obrigado, pessoal. Ok, pessoal, obrigado, Ronaldo. Pessoal, alguém tem alguma questão a colocar para a equipe, para a turma do Biogás, alguma dúvida? Que queiram contribuir, que a gente possa contribuir no seminário? Bom, tá, eu gostaria só de colocar uma pergunta, né, que eu vou fazer também para as outras equipes, da mesma forma. Ronaldo, eu vou só silenciar aqui, que está dando bastante... Aí. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta e aí vocês podem, qualquer um da equipe, responder, tá bom? Dentro da perspectiva do biogás, a gente percebe que vocês, né, trouxeram bastante conteúdo técnico sobre o biogás, os tipos de reatores, quando a gente fala sobre qual a importância da matéria-prima e qual que é o impacto, e a gente percebe, então, que dentro disso tudo que vocês discutiram, né, seria uma ótima alternativa ao meio rural, né, principalmente às fazendas, às próprias agroindústrias, onde a gente teria essa disponibilidade de matéria-prima. Por que a biodigestão, então, não é uma tecnologia amplamente aplicada no meio rural? Ainda é uma tecnologia que resiste muito, né, em termos de volume, a gente ainda não tem isso espalhado por muitas propriedades. O que vocês acham que é a maior dificuldade de implantação dessa tecnologia no campo?
podem responder, viu? Quem vai? Aqui. Ronaldo. Eu posso tentar? Pode, liga lá, vamos lá. Ah, Abre a câmera aí para nós, Ronaldo. Peraí. Funcionou? Funcionou. Beleza. Uhum. Bem, eu acredito que uma das partes também, eu acho que deve ser a falta de conhecimento, né, do produtor, também a dificuldade, né, de se adaptar, né, de entender ali o impacto, né, que causa, né, o impacto ambiental de você não ter o tratamento dos resíduos gerado ali, né. Se você optar por ter o tratamento, né, ter um biodigestor, né, na sua propriedade. Por exemplo, a gente mexer com um confinamento, com uma granja assim, de porco ali, né, ou de frango, no caso, todo dia você vai ter um resíduo sendo gerado, né? Todo dia ele vai ter aquele volume X ali sendo gerado, né? E, querendo ou não, você vai estar descartando ali, se você não tiver um sistema de tratamento, né? E você aproveitando o biogás, você pode baratear, né, tanto ali no uso doméstico, né, como na produção de energia também, né? Pode ter um sistema de gerador ali que você pode estar barateando essa conta de energia. Até porque o produto que você está utilizando, o produto que você ia causar impacto no meio ambiental, você ia estar, no caso, reciclando, né? E aproveitando também o biofertilizante ali, né? Como se o cara retrabalha, se ele não puder usar na propriedade dele, ele pode estar vendendo a outros também, né? Seria um pouco seria a difusão, né, de tecnologia de forma mais fácil de ele estar obtendo, né, como assim, de certa forma eu acho que e dificuldade também, né, acho que com a evolução, né, a próxima geração aí no meio rural também pode aumentar mais ainda mais com essas políticas ambientais, né, que tá vindo agora, né? Acredito que é isso. Se alguém quiser cumprimentar aí do grupo. Alguém mais para auxiliar? Eu acredito que também seja pelo tempo, tipo assim, conforme você pega o mais simples, digamos lá, um biodigestor indiano ou um chinês, eles seriam os mais baratos, assim, para o produtor, mas ele leva um tempo maior para você ter quer dizer, apresentar a produção do biogás, igual no caso lá na apresentação, eu falei, se eu não me engano, ele passa mais de 25 dias para poder você produzir o biogás, e muitas pessoas, elas acham que esse tempo é muito para elas, sabe? Por mais que seja barato e de fácil construção. Ok, então a dificuldade da própria tecnologia, né? Você tem uma tecnologia muitas das vezes pouco eficaz, que você pretende. As que são mais eficazes, elas têm um custo muito elevado, né? E isso acaba dificultando um pouco. Nós temos também a dificuldade o meio rural ele é bastante complicado da gente inserir tecnologias novas, vocês sabem muito bem disso. Tecnologias novas têm grande dificuldade, o pessoal é muito reticente a essas inserções de tecnologias. Isso. E a preocupação com o meio ambiente ainda é algo que não convence, né? Muito dessa implantação de tecnologia com essa necessidade. Então, muitas das vezes, a implantação da tecnologia, ela só vai ser feita caso o produtor, né, enfim, o empresário, ele consiga perceber um ganho econômico direto e rápido. Se não for nesse sentido, a gente tem dificuldade de implantar. O biodigestor, ele tem dificuldades muito grandes, mais na parte de uso do biogás em si. Vocês citaram no final que essa é a grande bomba da biodigestão. Se você produz, a biodigestão, na verdade, é mais um método de tratamento de resíduo do que de geração de energia. A geração de energia é a consequência do processo, e aí você acaba tendo um ponto, né, que é importante, é que quando você gera energia, gera biogás, os custos para limpeza desse gás e para que ele se torne realmente viável de ser utilizado e não acabe trazendo mais prejuízos, né, no uso dos próprios motores de combustão interna ou dos próprios geradores, esse custo é muito elevado. E aí você acaba, muitas das vezes, inviabilizando o uso da aplicação da tecnologia no campo. Então, a gente ainda tem dificuldade de pagar. O custo-benefício ainda não é aquele que se espera ou que a gente realmente conseguiria colocar isso de forma num curto prazo mais fácil. Então, agradeço à equipe do Biogás e vou pedir agora para
o pessoal, para a equipe do Vitor e da Andressa. Andressa e Vitor estão me ouvindo? Sim, professora. Beleza. Aí, quem for começar, pode compartilhar a tela conosco.